Fala, moçada! Então nós vamos lá para continuar essa nossa trajetória no estudo do trabalho, tá bom? Hoje eu vou falar de trabalho e potência, que é uma grandeza que, como eu falei no nosso último encontro, que é uma grandeza que está intimamente ligada ao trabalho, tudo bem? Legal. Galera, para concluir, né, aqueles trabalhos de forças particulares que eu falei para você, quero te apresentar aqui, ó, trabalho da força centrípeta, tá? Bom, lá na aula de força centrípeta você viu que eu falei para você, e continua valendo tudo isso, obviamente. Força centrípeta não é uma força que atua em algum lugar, ela é apenas uma força o quê? Resultante, tanto que o nome é muito comum você ouvir, resultante centrípeta, tá bom? Porque ela é uma força resultante, que é uma resultante voltada para o centro, tá bom? Mas, presta atenção, você deve estar lembrado lá, quando a gente falou em cinemática vetorial, que o vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Na nossa aula de vetor, né, uma das últimas aulas de vetor, se não a última, né, eu falei isso aqui para você, ó, que quando eu tenho uma grandeza escalar vezes uma grandeza vetorial, o produto é um vetor que tem o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eu pensar que o vetor deslocamento, tá, é o vetor velocidade vezes o tempo é escalar, velocidade é vetor. Um escalar vezes um vetor dá um vetor que tem o quê? A mesma direção. Se o escalar for positivo, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Pode olhar que está lá na aula de vetor. Por isso que eu digo sempre que vetor é extremamente importante a matéria, para você entender as outras. Então, gente, qual seria a direção do vetor deslocamento instantâneo para um determinado instante? É a mesma do vetor velocidade. E como que é o vetor velocidade no movimento circular? Ele é tangente à trajetória. Se o vetor velocidade é tangente à trajetória, o deslocamento também é tangente à trajetória. Legal. Mas se o deslocamento instantâneo, né, o vetor de deslocamento num determinado instante é tangente à trajetória, e a força centrípeta aponta para o centro, qual o ângulo entre elas? Entre esses vetores? 90. Se eu jogar na fórmula do trabalho f de cosseno θ, força centrípeta vezes d, cosseno de 90. O que é o cosseno de 90? Zero. Zero vezes qualquer coisa. Zero. Olha que legal. A força centrípeta não realiza trabalho. Mas, gente, não é só a força centrípeta. É qualquer força radial, qualquer força que esteja na direção do centro, não realiza trabalho. Tem aqui um objeto, tá? Se eu colocar esse objeto para girar, vamos esquecer a resistência do ar. Durante todo o movimento aqui, estão atuando sobre esse objeto aqui o peso, tá? E a tração. O peso, aqui ele está para baixo. Aqui ele também, o peso é sempre para baixo, obviamente, né? Mas quando ele passa aqui, ó, o peso está para baixo e a tração para o centro, ou seja, estão perpendiculares, beleza? Agora, em qualquer ponto da trajetória, em qualquer ponto, se eu te pedir o trabalho da tração, quanto vai ser o trabalho da tração para uma volta, 2 voltas, 3 voltas e meia? Qual o trabalho da tração? Zero. Por quê? Durante todo o deslocamento, a tração, independente de onde seja o peso, a tração está para onde? Para o centro. E o tempo inteiro essa tração está o quê? Perpendicular ao deslocamento. Então veja, a tração aqui não é a força centrípeta, ela não é resultante, tá? Mas o tempo inteiro a tração está para o centro. Então o trabalho dela é quanto? É nulo. Tudo bem? Legal. Então, continuando. A última força que eu quero te apresentar, e isso aqui a gente vai voltar bastante ainda, vamos ter bastante coisa sobre isso, principalmente no capítulo de energia, a gente vai usar isso aqui, bastante, tá? Que é o famoso trabalho da força resultante. Nós aprendemos na matemática vetorial que a soma vetorial não é necessariamente a soma algébrica.
2 mais 2 vetorial pode ser 4, pode ser 0, pode ser 2 raiz de 2, que eu jogar no Pitágoras, tá bom? Pode ser 2, dependendo do ângulo, né? Lá a gente fez um ângulo de 120, 2 mais 2 dá 2, tá bom? Mas, o que eu quero com isso aqui então? Se eu tenho várias forças, N forças, né? 1, F1, F2, F3, Fn, 4, 5, 10, 15 mil, N forças atuando no corpo. Nós aprendemos na matemática vetorial que a gente pode tirar uma força resultante, certo? Beleza. Essa força resultante ela é a soma algébrica de todas? Vamos supor, são 4, cada uma vale 2. Essa resultante vai valer 8? Não, porque aqui é uma soma o quê? Vetorial. Porém, guarda isso, porém, a força resultante não é a soma algébrica das forças. Porém, o trabalho da força resultante, ele é a soma algébrica dos trabalhos individuais, tá? O trabalho da força resultante é igual ao trabalho do F1 mais do F2 mais do F3, do F4 até o Fn, tá? Gente, isso aqui eu vou ter que te provar isso depois com um exercício. Ficaria muito grande eu inventar um problema agora com forças para fazer isso aqui, mas não vai faltar oportunidade para a gente usar isso, tá bom? Pode confiar em mim, tá? Que essa expressão, apesar de ser, além de ser extremamente importante, ela cai muito, tá, gente? Ela cai muito em exames de vestibular, tá bom? Então, eu vou continuar com vocês agora falando sobre, vou começar a te apresentar a potência. Tudo bem? Só um segundinho. Então, pessoal, vamos lá. Olha só. O que é potência, né? Como eu disse, é mais uma das grandezas que eu chamo de abstratas da física, mas não é tão abstrata assim, tá? O que é potência? Eu gosto de definir potência da seguinte maneira. Bom, imagine que eu sou uma máquina, né? Eu sou um robô. E esse robô foi programado para empurrar este pincel daqui até aqui, né? Aí lá vai o robô. Não satisfeito com o robô, né? Eu costumo brincar o robozóio, né? O robozóio fizeram o robozóio 2, que foi programado para empurrar o pincel daqui para cá, de volta, o mesmo pincel, né? O robozóio 2 vem e faz isso aqui, ó. Né? Concorda que eu posso perguntar para uma criança? Posso perguntar para uma criança, qual robô é o mais potente? Né? A criança, de forma totalmente empírica, vai falar, ó, o mais potente é o segundo, né? E ela está correta. Né? Por que ela está correta? A ideia de potência, ela está associada intimamente à realização, à ideia de trabalho, à realização de trabalho. Eu tenho uma máquina que fez um trabalho, levar o pincel para lá. Outra máquina trouxe de volta. Levar o pincel e trazer de volta, o trabalho é o mesmo. A máquina que fez esse trabalho de forma mais rápida é uma máquina mais o quê? Potente. Tá? E o conceito de potência é extraído exatamente dessa ideia. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Note que a potência e o tempo são inversamente proporcionais. Quanto menor o tempo para a realização de um trabalho, maior a potência do equipamento. Legal? Bom, potência, professor, eu vi que energia sobre o tempo, sim, né? A mesma coisa, porque trabalho e energia são grandezas intimamente relacionadas. Eu costumo dizer que trabalho e energia são grandezas equivalentes. Essa equivalência ela vai ficar muito explícita quando a gente começar a tratar de energia, que é o nosso próximo capítulo, tá bom? Vou te mostrar lá o teorema do trabalho, alguns chamam de teorema da energia cinética, tá? Então, isso aqui a gente estuda na termologia. Se você olhar lá nas nossas aulas de fluxo de calor, né, a quantidade de calor pelo tempo a gente chama de fluxo de calor, que nada mais é do que uma potência, tá? É uma potência. Então tá aqui, potência, trabalho sobre o tempo ou energia sobre o tempo. Qual que é a unidade no sistema internacional? Unidade de trabalho, a gente já tinha discutido, é o Joule. Joule sobre segundo, a física carinhosamente atribuiu uma homenagem ao escocês James Watt, o cara que a ele é atribuída a invenção da máquina a vapor, tá bom? Legal. Só uma coisinha que eu sou meio enjoado com essas coisas de unidades, eu gosto
de especificar para você não cometer erros bobos depois. Joule, watt é tudo apelido, é nome de pessoas, são homenagens, tá? Eu te mostrei lá na aula, no começo, na primeira aula de trabalho, que o Joule, na verdade, essa unidade de trabalho ou de energia, é dada por isso aqui, ó, baseado, fundamentado nas unidades fundamentais do Sistema Internacional, que é o MKS, metro quilograma segundo. Então o Joule, ele na verdade, ele é quilograma metro quadrado segundo ao quadrado. Dividido por segundo, fica assim, ó. Essa fração aqui, ó, ela é assim, ó. Essa é a fração principal, então aqui é segundo sobre 1. Ó. E aí fica essa divisão, o primeiro pelo inverso do segundo. Então o watt, na verdade, ele vai ser o quê? Quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. Para que serve, gente? Se você, por exemplo, fazer um problema que envolva potência e velocidade, como é comum em exercícios que calcula a potência de carro, tá? Se você for falar em velocidade, para falar em watt, a unidade tem que ser o quê? De velocidade, metro por segundo, tá bom? Pode acontecer de no problema o cara te pedir a potência do carro em cavalos. Na verdade, gente, essa potência em cavalos, o nome não é cavalo, é cavalo-vapor, tá? Muitas vezes usa-se também o HP, né? Horsepower, que é quase a mesma coisa. Existe, apesar de ser cavalo-vapor e horsepower, ser apenas quase que a tradução literal do outro, existem pequenas diferenças, mas basicamente tanto o cavalo vapor quanto o horsepower, eles representam aproximadamente o que? 750 watts, tá? Dá mais ou menos 735, 736 por aí watts, que normalmente se arredonda para 750. Tudo bem? Legal. Aí, gente, quero fazer uma observação aqui também muito importante. Se potência é trabalho sobre o tempo, e o trabalho, você lembra bem, ó, é FD cosseno θ, tá? Se eu dividir, gente, distância sobre o tempo, o que é isso aqui? Isso é velocidade média. Distância sobre o tempo é velocidade média. Daí eu posso escrever duas coisas. Existe a chamada potência média e existe a potência instantânea. Ambas saem daqui, tá? Se eu for considerar isso aqui como velocidade média, eu vou ter uma potência média. Força vezes a velocidade média vezes o cosseno. Mas e se eu quiser saber a velocidade instantânea? Se for num determinado instante? Bom, você só tira o M e deixa o V. Ó. Pot e V. Potência instantânea, força vezes a velocidade instantânea vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Gente, cai muito, tá? Isso aqui ó, já caiu muito, caiu no Enem já. Tá? Teve uma questão, não me lembro o ano, 2014, 15, que mostrava o Usain Bolt e pedia para calcular a potência que ele tinha na corrida. Você tinha que usar essa fórmula aqui, ó. Você tinha que usar essa fórmula. Normalmente, alguns livros, eles nem põem o cosseno. Por que eles não põem o cosseno? Eu vou calcular a potência que um atleta desenvolve na corrida. Então, o que eles fazem? Eles nem põem o cosseno, por quê? Na maioria das vezes, a força, e você pode olhar isso lá na fórmula, na aula de força de atrito, a força que nos faz andar é o atrito. Então eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. Tá? Então a gente anda por causa do atrito. A gente chama isso aqui de força de atrito motriz. É a mesma que tem no pneu do carro que tem nos pés das pessoas que nos fazem andar. Então, o atrito que o chão faz no meu pé, para o meu pé não ir para trás, para eu poder andar ou correr, né? O cara te fornece mais ou menos essa força ou te dá condições de calculá-la. E a velocidade, note que velocidade e força tem o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, qual o ângulo entre elas? Zero. Né? Lembra que eu te falei há pouco? Quanto que eu, lá na aula 1 de trabalho? O cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, se o cosseno de zero é 1, fica o quê? FV. Então, é muito comum nos livros o cara te mostrar essa fórmula como FV. Mas cuidado, cuidado.
esse ângulo pode mudar, não precisa ser necessariamente. Se o cara estiver fazendo um problema onde o atrito está parando um corpo, a velocidade vai estar para um lado e o atrito para o outro. Aí o ângulo é 180, você tem que pôr cosseno de 180 menos 1. Pode ser que a força pareça inclinada, não é comum, tá? Mas se aparecer inclinada, vai ser outro cosseno, vai ser outro valor. Então eu gosto de apresentar para você do jeito que realmente é, tá? E aí os detalhes, o ângulo, você trata de ver o ângulo e saber definir. Legal? Então tá aqui, potência associada à velocidade. Geralmente o que usa mais é esse aqui, ó. Tá? Potência associada à velocidade. Legal? Ok. Então, quero te falar mais um detalhe de potência. Só um segundinho. Gente, um outro caso que costuma cair também bastante, já caiu no Enem, inclusive, é a potência de queda d'água, que você também pode usar para calcular a potência de uma bomba d'água, tá? Então, às vezes o cara fala assim, numa queda d'água, né, quero fazer uma usina hidrelétrica, ou mesmo uma pequena usina, quero aproveitar a energia de uma queda d'água que tem numa fazenda, no sítio, né? Você tem isso lá um pequeno sítio, uma fazenda, ou uma grande, não sei, né? E tem uma queda d'água lá e você quer gerar a sua própria energia, tá? Então, você pode montar uma mini usina lá para você, tá? Para aproveitar a energia dessa queda d'água. Bom, quando eu tenho uma queda d'água, quem puxa a água para baixo? É a gravidade. Através da força o quê? Peso. Então olha o que a gente faz. Eu vou supor uma certa massa de água que está descendo essa corredeira aqui, essa queda d'água. Quem é o trabalho, né, quem puxa a força-peso? Quem é o trabalho do peso? Lembra da nossa aula? Principalmente na descida. O trabalho do peso é quem? pH. E quem é o peso? Massa vezes a gravidade. Ó. Então o trabalho do peso, mgh. Tudo bem? Vamos aqui um pouquinho. O que é densidade, gente? Densidade é a massa pelo volume. Então eu posso dizer que a massa, né, só inverter isso aqui, passa para cá, densidade vezes o volume. Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar da massa eu vou pôr o quê? Densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a altura. Certinho? Então aqui eu posso calcular o trabalho de peso por esta expressão. Legal? Beleza. Quem que é potência, gente? Potência é trabalho sobre o tempo. Quem é o trabalho? Né? Isso aqui, ó. Né? Substituir, ó. Densidade, volume, gravidade, vezes a altura. Sobre o ΔT. Só que tem uma grandeza também muito famosa, chamada de vazão. A gente representa por um Z. O que é vazão? Vazão, volume pelo tempo. Você já ouviu falar nisso? A vazão do rio Amazonas, não lembro aqui agora, nunca de cabeça. São tantos milhões de metros cúbicos por segundo. O que é então vazão? É a quantidade de água ou de fluido que passa numa certa região por unidade de tempo, por dia, por hora, por minuto, por segundo, tá? Então, por exemplo, qual é a vazão de uma torneira? Muito comum nesses tempos que a gente tem, principalmente aqui no meu estado, né, Goiás, a gente tem uma seca muito prolongada, né? Então recomenda-se sempre, cuidado, a torneira ela tem uma vazão de tantos litros de água, acho que é 15, 16 litros de água por minuto, né? Então isso é uma vazão, é a quantidade de água que sai numa torneira a cada minuto. Ou que passa por um rio, por um ribeirão, né? por minuto, por segundo, por dia, você pode calcular isso em qualquer unidade de tempo. Então tá aí, vazão, né? Volume pelo tempo. Se eu pegar então aqui, ó, o volume pelo tempo é quem? É a vazão, tá? Daí que vem a fórmula, densidade vezes a vazão vezes a gravidade vezes a altura. Tá legal? Então, cuidado com isso, cuidado com as unidades, tá? Normalmente ele põe essa densidade às vezes em metro cúbico, quilograma por metro cúbico, né? E te dá vazão em litros por minuto, por segundo, então você vai ter que mexer com isso, tá? Então, muito cuidado, muita atenção com as unidades. E pode cair também na forma de bomba d'água, tá? Como é que é a bomba d'água? Ele fala, ó, eu tenho uma bomba d'água que vai tirar a água de um poço e jogar lá na caixa, né? Então, qual que é a fórmula da potência da bomba? Mesma coisa. Ele vai falar,
Ah, eu quero, a caixa tem 1000 litros, que é 1 metro cúbico, e eu quero que a caixa fique cheia em 1 hora. Qual a potência da bomba? Bom, se eu tenho 1000 litros em 1 hora, você pode fazer a devida conversão e achar a vazão que essa bomba vai ter que ter. Você pega a densidade, qual a altura que ela vai tirar a água? Lá de onde ela está coletando água até a caixa d'água. Com isso você calcula a potência. Fechou? Legal. Então, vamos agora nos encaminhar para o final do estudo de potência, que é onde eu vou te falar de rendimento. Ok? Só um segundinho. Então, vamos lá então. Para encerrar essa nossa aula de trabalho e potência, aula extremamente importante, tá? Vamos falar do rendimento, letra grega eta. Né? Gente, qualquer máquina, seja ela uma máquina elétrica, térmica, biológica, né? Uma máquina biológica, ela precisa de energia para funcionar. Tá? Vamos pensar, você tem, sei lá, um liquidificador aí na sua casa. Você liga ele na tomada, chega energia nele, ele produz o giro, né? Transforma a energia elétrica em energia mecânica, que no caso é cinética, certo? Mas toda máquina perde energia, né? O seu liquidificador, você usou ele, encosta a mão ali na região próxima ao motor, depois de desligado, é claro, você vai ver que ele esquentou. Então toda máquina dissipa, perde energia. Tá? Isso a gente vai ver na termodinâmica lá, a segunda lei da termodinâmica. É impossível uma máquina trabalhar sem dissipar energia, sem perder energia. Então, o que acontece? Se eu te pedir assim, faça o balanço energético para mim aqui. Você concorda que a energia que chega, que é a energia total, que é a que alimenta a máquina para ela trabalhar, ela vai corresponder à energia útil. O que é energia útil? A energia útil é o que ela transforma em trabalho, é o que você pode utilizar daquela energia. Né? E também temos a energia inútil, perdida ou dissipada, que é o que a gente usa, tá? Esse ED. Legal. Bom, lá no começo da aula eu falei para você que potência pode ser energia pelo tempo. Então se eu dividir a energia total que está alimentando a máquina pelo tempo de utilização da máquina, o que eu vou ter? A potência total da máquina. Se eu dividir a energia útil, que no caso é o trabalho, pelo tempo de utilização da máquina, eu vou ter a potência o quê? Útil. E se eu dividir a energia dissipada pelo tempo de utilização, eu vou ter a potência o quê? Dissipada. Faça o balanço energético dessas potências para mim. Não é muito simples você pensar? Potência total, que é o que a máquina recebe para trabalhar, vai ser a potência útil mais a potência o quê? Dissipada. Rapidão, rapidão. Quando a gente trabalha nessa fórmula no começo da matéria e logo em seguida essa, quando eu falo em potência, trabalho sobre o tempo ou FV cosseno θ, sobre qual potência eu estou falando? Total, útil ou dissipada? Só para e pensa um pouquinho, tá aqui, ó. Dá um pause aí e pensa um pouquinho. Né? A resposta está aqui, ó. Muito bem. Acertou quem disse potência o quê? Útil. Então se você quiser voltar lá, não sei se às vezes você tem um caderno, que é muito legal você ter essa organização de estudo, volta lá no seu caderno e põe aqui, ó. Que potência eu estou calculando com essa ou essa fórmula? Eu estou calculando a potência o quê? Útil. Porque quem é a potência útil? É a potência que está associada à realização de trabalho. Qual potência que está associada à realização de trabalho? É a útil. Fechou? E para encerrar, né? Rendimento de uma máquina. Rendimento é rendimento útil. Quanto que essa máquina te rende? O rendimento, gente, ele é uma relação entre quem? Entre o que a máquina te dá de útil, que é a potência útil, pelo que ela ganha para poder trabalhar, que é a potência o quê? Total. Tá bom? Então tá aqui o rendimento. Sempre. Se a potência útil é menor que a total, este rendimento, ele sempre será um número entre quanto, gente? Ele sempre será um número entre 0 e 1. Se ele é um número entre 0 e 1, tá? Você pode até ser menor aqui, né? Menor igual, né? Que seria um rendimento 0. A máquina não está realizando trabalho, aí descaracteriza ela como máquina, né? Ela só esquenta, tá? Isso aí está mais na linha de resistor lá na eletricidade. Mas tudo bem. Não vou até tirar isso aqui, não vou entrar nessa briga aqui agora não. Então, esse rendimento está entre 0 e 1.
Se ele está entre 0 e 1, normalmente ele é representado por um percentual, né? O cara vai lá e fala assim, o rendimento é de 70%. O que significa 70%? 70 sobre 100, 70 por 100, né? Que é a mesma coisa de quanto? 0,7. Então você vai fazer os cálculos, né? Potência útil, sei lá, deu 500, ou potência total, 1.000. 500 por 1.000 dá 0,5. Aí quanto que é o rendimento? 50%. Fechou? Galera, muito obrigado, tá? Espero que você absorva bem esse conteúdo, porque ele tem uma grande incidência aí nos exames, tá bom? Então, tudo de bom, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.